A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que você está aqui, neste feriado. Confesso que eu pensei que ia ficar sozinho de manhã e um pouco sozinho à noite, mas os irmãos surpreenderam, né? É porque é uma igreja de vencedores, né? Os irmãos é tudo crente mais, né? Só pode ser, não é? Ou é porque você não tinha dinheiro para viajar? Será? Aí não. Aí não. Não, eu prefiro pensar que você tem dinheiro e você abriu mão. Fala, não, vou estar cultuando o Senhor. Alguém pode dizer amém? Amém. Eu acredito. Você ainda economizou ainda para trazer uma boa oferta hoje, amém? Aleluia. Devia ter falado isso antes, né? Amém, meus irmãos. Nós estamos encerrando hoje o nosso jejum. E eu quero compartilhar com você uma palavra que eu compartilhei sem querer hoje de manhã. Abra sua Bíblia no livro de Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 11, está escrito: Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Aqui está explicando a história. Mas agora no verso seguinte, o verso 12, nós temos a fala da sulamita, da noiva, da esposa, que representa a igreja. Amém? Você acompanha aqui. Agora o verso seguinte, isso, verso 12. Aí ela está dizendo agora para Salomão. Amém? A noiva dizendo para o noivo. É como a igreja falando para o Senhor. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos e os que guardam o fruto dela. Se bem que essa versão parece estar um pouquinho diferente da minha aqui. Por que será? Deixa eu ver aqui. Não, está certo, isso mesmo. Ótimo. Agora no verso seguinte, então falou a sulamita, agora vai falar Salomão, que é o noivo, que é o esposo, que representa Cristo. Amém? Então vamos lá, verso 13. Aí ele vai e diz para ela: Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. E agora, para concluir o livro de Cântico dos Cânticos, a canção das canções, nós temos o verso 14. E a última pessoa a falar nesse diálogo, nessa música, nessa poesia, amém? Uma grande canção, é justamente a esposa, a sulamita, a noiva, que representa a igreja. Aí ela vai e diz no verso 14, vamos ler juntos? Amém? Já que nós somos a noiva do Senhor, vamos lá, uma só voz? Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Aleluia. Amém? Sentado com você está, por um instante, curva sua cabeça, feche seus olhos, peça para que o Espírito Santo de Deus possa compartilhar ao seu coração da sua palavra que é viva, que supre, que alimenta, para que nós possamos ver o Senhor como alguém incomparável, porque nós fomos designados para Ele. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós evocamos o Teu nome mais uma vez nesse lugar, como igreja, te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por esse dia, ó Deus, onde nós estamos debaixo de uma nova realidade. Houve a Páscoa na antiga aliança, que era sombra, mas nós temos a realidade da obra consumada de Cristo. O Senhor é aquele que venceu a morte. E o Senhor fez tudo isso para que nós tivéssemos livre acesso a Ti, para que nós pudéssemos ver ao Senhor com novos olhos, para percebermos que Tu és incomparável, porque esse é o nosso chamado como noiva, como igreja. Nós fomos designados para estarmos contigo, mas para que isso aconteça, Senhor, através da vida individual de cada um de nós, de todos aqueles que formam a igreja, eu te peço, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa reconquistar os nossos corações, possa reacender a chama de amor, de paixão por Ti. Por isso, fala conosco nessa noite, em um nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém? Veja, irmãos, eu fiz questão de ler o final desse livro, né, porque nós falamos bastante desse livro no jejum. Lembrando que o jejum, né, então, ele aconteceu com a palavra de domingo e a palavra na quarta-feira. Né, durante o período de jejum, nós tivemos cultos na quarta, mas agora, nessa próxima quarta, a gente volta à nossa rotina, tá bom?
que é 19 às 20 horas, é a oração, né, das mulheres, a dos homens é amanhã, tá bom? Então, das 5h30 às 6h30 da manhã. Quantos homens nós temos aí? Aleluia! Eu quero saber quantos homens nós teremos aqui também amanhã. Esse é um outro lugar, né? Aí já diminuiu já o amém. Então, pastor, amanhã é feriado, não tem problema. Mais um motivo para você, porque tem gente que fala, não, pastor, fica apertado o meu horário de trabalho. Eu queria muito vir orar aqui 5h30 da manhã, na segunda-feira, mas eu trabalho, fica meio, puxado. Aí você tem uma oportunidade amanhã. Você não vai trabalhar amanhã? Aí fala, não, pastor, que é isso? Aí não, aí pegou pesado. Aí. Então, no dia da minha folga, eu vou acordar mais cedo para orar. Ué, mas você estava reclamando que não dava, agora dá. Né? Eu só estou usando o seu argumento, você entendeu? Amém? Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, veja, meus irmãos. Então, na quarta-feira que vem, a gente volta à nossa rotina. Então, a oração de mulheres, né? Mulheres que oram, 19 às 20 horas. E das 20 até as 22h30, né? É isso. São as reuniões de discipulado. Amém? Dos líderes de célula, né? Com seus discipulados, que são os pastores e obreiros, no caso. Amém? Então, quarta-feira que vem, a gente volta tudo ao normal. E detalhe importante, aquela oração online que nós começamos no jejum, nós vamos continuar. Tá bom? Então, nós vamos continuar a oração online da mesma forma. Amém? Pois bem, vamos voltar para a palavra do Senhor aqui. Como eu estava dizendo na oração, não sei se você percebeu, que eu estava preocupado um pouco aqui com o tempo, mas o que nós, como parte do povo da nova aliança, da graça de Deus, celebramos hoje, é algo superior à própria Páscoa da antiga aliança. Amém? Porque essa expressão Páscoa, ela vem da antiga aliança. Né? Então, você sabe da história, né, da 10ª, lá, a última praga, né, do Senhor, né, sobre Faraó, sobre lá o Egito. E aí o anjo da morte passou, né, justamente isso, passagem, essa Páscoa, né, por sobre a casa dos filhos de Israel, onde eles estavam comendo do cordeiro. Mas entendam uma coisa, a Páscoa é uma referência à antiga aliança. Na nova aliança, nós temos a verdadeira realidade da Páscoa, que na verdade é a obra consumada de Cristo. É o Senhor Jesus Cristo vencendo a morte. Você está me entendendo? Amém? É superior. Porque uma coisa que é muito importante você também não se esquecer, é que o Novo Testamento, a nova aliança, ela está contida na antiga, mas de maneira oculta. Entende isso? Então, o novo está oculto no velho, mas o velho é revelado no novo. Você está entendendo? Então, é assim que funciona. Por isso que é uma palavra de Deus somente, embora exista Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas o antigo é sombra, o novo é uma realidade muito superior. Amém, meus irmãos? Mas, voltando aqui para o texto, que eu comecei a ler com os irmãos, nós estamos aqui no final desse livro, que tem um lugar muito especial na palavra de Deus. Essa é uma canção, na verdade. Esse livro todo, né, que são 8 capítulos, não é um livro grande. Ele, na verdade, se trata de uma canção. É como se fosse uma canção de um tamanho, né, razoável. Geralmente as canções hoje em dia, né, não são desse tamanho. Né? As canções são muito mais curtas. Né? Não sei se você já até percebeu, a própria introdução das músicas. Esses dias atrás, estava voltando com a Ludmilla, de uma viagem que nós fizemos aqui próximo, né? Na verdade, um casal de irmãos da igreja nos convidou para assistir o espetáculo lá da Nova Jerusalém, aqui em Pernambuco. Lá em Nova Jerusalém, que chama a cidade lá mesmo, né? É porque eu lembro que tinha um negócio de brejo de não sei do que lá. Brejo da Madre. Não tinha Brejo da Madre. Quem escolheu esse nome? Senhor. Mas, enfim, é o Brejo da Madre, né? Mas o Brejo da Madre é a cidade. A Nova Jerusalém é uma vila. É uma vila, Mas, enfim, então nós fomos lá assistir o espetáculo, nunca tinha ido, né? Então os irmãos aí nos abençoaram lá com os ingressos, né? E vale a pena, né? Vale muito a pena, né? Eu fui surpreendido, né? Pelo que eu esperava, né? Da atuação lá, as cenas e tudo, mas não é um culto, tá bom? Só lembra disso, né? É um teatro, né? A céu aberto, é tido como maior, né? A teatro a céu aberto do mundo, né? Mas foi muito bom. Só que aí eu voltando de lá, né, na estrada, pronto, foi no dia que deu errado de mandar o texto, né? Lá a internet não pegava de jeito nenhum. É porque muita gente, né? Eu acredito que e lá é bem para dentro mesmo do interior, né? Lá eu acho que o que movimenta a cidade, o pessoal o ano inteiro fica esperando aquilo. Acho que é aquilo lá que sustenta o povo que mora lá. Porque
para aquele rumo, só tem aquele lugar. Lá não é passagem para lugar nenhum, é só para... é fim de linha, fim de rota, né? É só para esse espetáculo, mas foi muito bom. E aí, retornando com a Ludmila, né, da estrada, na viagem à noite, né, me deu como é que eu posso dizer aí, um saudosismo, né, lembrando de algumas canções antigas de louvor e adoração. E é impressionante como que a introdução, até chegar na hora de cantar, né, é uma coisa um pouco mais longa, né, tem uma pausa maior, porque hoje em dia parece que é uma agonia, né, já tem que entrar logo, já tem que cantar logo, já é uma bateção logo, e depois já termina logo, também tudo rápido demais. Né? É esse mundo que nós vivemos. Só que eu fico pensando, né, que essa maneira mais antiga, né, de louvor, de adoração, está muito mais alinhada justamente com essa canção aqui, porque é uma canção extensa, uma canção longa. Só que isso não é apenas uma canção, esse livro, estou falando aqui de Cântico dos Cânticos. Né? Então, algumas pessoas chamam de cantares, né, ou Cantares de Salomão, mas eu prefiro o nome Cântico dos Cânticos, justamente pela clareza que essa forma de chamar o livro, sabe, nos entrega. Porque se chama Cântico dos Cânticos, assim como existe aquele que é Rei dos Reis, existe o Cântico dos Cânticos. Então, como se o Senhor quisesse mostrar o seguinte, que essa canção, que é o livro inteiro, né, de Cantares, ou de Cântico dos Cânticos, os 8 capítulos, né, estivesse numa posição exclusiva e superior a todas as canções de todos os tempos. Imagine, o Espírito Santo, ele viu todas as canções que já foram cantadas no passado, o Espírito Santo viu todas as canções que são cantadas no presente, o Espírito Santo viu todas as canções que ainda serão cantadas no futuro, e depois do Espírito Santo de Deus avaliar todas as canções de todos os tempos, o Espírito Santo está dizendo o seguinte: este livro, Cântico dos Cânticos, é a canção das canções, é a canção suprema, é a canção da posição mais elevada. É a canção que não se compara a nenhuma de outras canções. Não se compara. Entende? Está num lugar que é só dela, como se fosse um pódio solitário, onde não tem pares, onde não tem alguém próximo. Né? As outras canções estão bem abaixo. Então tem o Cântico dos Cânticos, a canção das canções que estão abaixo dela. Esse é o lugar desse livro na palavra de Deus. Por isso que é chamado justamente dessa forma. E uma vez que você entende a importância desse livro, na opinião de Deus, tá bom? Não é na sua opinião, na minha. É na opinião do Senhor, por isso desse nome, Canção das Canções. Uma vez que você descobre isso, uma coisa que eu acho que é consequência desse entendimento, uma consequência espontânea, é o seguinte. Então, uma vez que você entendeu que o próprio Senhor colocou esse cântico, né, essa canção das canções, num lugar mais elevado, eu acho que o próximo passo, né, seria o seguinte: nós nos perguntarmos, tá bom, se essa canção tem esse lugar tão importante, tão elevado, qual é o assunto dessa canção? Né, porque a importância das coisas está conectada com a essência destas coisas mais importantes, não é assim? É igual, por exemplo, pessoas são mais importantes do que animais, correto? Amém? Amém? A pergunta é fácil, você viu, né? Eu esperava que você fosse bem... Vou perguntar mais uma vez, segunda chance, vamos lá. Pessoas são mais importantes que animais, amém? Amém, ótimo. Mas o que acontece? Nós vivemos num mundo caído, cujo príncipe é Satanás. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, é como se o mundo estivesse imerso no maligno. Por que eu falo isso? Por que a Bíblia fala isso, na verdade? Mais uma prova disso é sobre essa coisa simples, né? Que pessoas são mais importantes do que animais. Né? Deus, quando veio à Terra, ele veio como homem. Ele não veio como um bicho, como um animal. Porque o homem faz parte desse lugar. Elevado à criação. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e depois o próprio Deus se fez a imagem do homem, porque o homem havia caído e perdido a imagem. E ele veio restaurar a imagem dele em nós. Percebe? Só que o que acontece hoje? Dependendo da praia que você anda, e dependendo do ovo de tartaruga que você quebra, pisando sem querer, você pode ser preso. Crime inafiançável, porque quebrou o ovo da tartaruga em extinção. Mas, se alguém quebrar o ovo do ventre da mulher, que é mãe, que é o bebezinho que está lá, não dá cadeia. Está tudo bem. Então, o que você acha que a lei dos homens está dizendo? Que mais importante é o filho da tartaruga ou o filho da mulher? Da tartaruga, é claro, é mais importante. Percebe que absurdo? Mas,
Entenda, o valor das coisas, o lugar de importância está vinculado à essência das coisas. Por que pessoas são muito mais importantes do que animais? Porque, veja, Deus, ao criar as pessoas, Ele fez com que essas pessoas fossem conforme a sua própria imagem. E aí Ele vem e se encarna nessa imagem também, não dos animais, percebe? Então você entende a importância, o lugar mais elevado, por causa da essência das coisas, né? A explicação das coisas. E o mesmo em relação a essa canção aqui também. Né? Cântico dos Cânticos, né? Que são 8 capítulos, na verdade é uma grande canção, uma extensa canção de Salomão. E não pense que Salomão escreveu, né, apenas essa única canção. Na verdade, a Bíblia diz que ele escreveu mais de 1000 canções. Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra. Com exceção daquele que pisou aqui, que era a própria sabedoria, Cristo Jesus. Mas o homem mais sábio foi Salomão. Foi Salomão. Então, dessas mais de 1000 canções, teve uma que o Espírito Santo assinou embaixo, falando, opa, essa aqui é a superior a todas. Não apenas todas as canções de Salomão, mas todas as canções da palavra de Deus. O livro de Salmos, que é o livro mais extenso da palavra de Deus, é um livro de canções também. No caso, a maior parte delas, né, de autoria de Davi. Né? O Espírito Santo usou Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. E o que acontece? Então, uma vez que você sabe que Cântico dos Cânticos tem esse lugar mais importante, nós temos que entender a essência dessa canção, das canções. Qual é o assunto dessa canção tão elevada? Vou te dizer primeiro o que não é. O assunto dessa canção suprema, superior a todas as canções, não é a criação de Deus. Tipo, os oceanos, né, os mares, os rios, toda a fauna, toda a flora, né, as florestas, né, os animais que têm a sua própria beleza. Amém? A Bíblia fala que nós podemos perceber a glória de Deus na criação do Senhor. Então nós conseguimos perceber algo da parte do Senhor também. Amém? Então, o tema dessa canção, superior a todas as demais, a canção das canções, não é a criação, o planeta Terra. Apesar de toda a beleza que nós podemos encontrar aqui. E veja, nós encontramos beleza nesse planeta, embora esse planeta esteja caído. Imagina quando chegar, de fato, novos céus e nova terra, e a Jerusalém descer da glória de Deus, o céu, ataviada como noiva preparada para o seu esposo. Aí, meus irmãos, esse planeta aqui, vou te falar uma coisa, você vai olhar para trás e vai lembrar de antigamente, falei, gente, eu não sabia de nada que era beleza, agora que há beleza nessa criação restaurada. Você está entendendo? Isso vai acontecer. Amém? Mas esse cântico não fala sobre isso. A canção mais elevada não é sobre a criação de Deus. E outra coisa, também não é sobre uma vitória. A vitória de Israel contra os seus inimigos. Ou a vitória, de repente, né, da igreja contra Satanás e suas hostes angelicais malignas. Não, esse também não é o tema dessa canção mais elevada, superior a todas as outras. Não é. Não é. Também o tema dessa canção não são orações respondidas, embora isso tenha o seu lugar de importância. Amém? Suas orações sendo respondidas. Eu poderia falar aqui inúmeros temas, né, que na verdade não compõem essa canção das canções, esse cântico dos cânticos. Então, essa canção das canções, o cântico mais elevado de toda a história da criação divina, tem um tema. Qual é o tema desse cântico? Porque é isso que faz ele ser colocado nessa posição suprema e elevada, maior, mais alta do que todos os demais cânticos. Qual é o tema? O tema dessa canção é Cristo e o seu amor. O amor íntimo dos noivos, do noivo com a noiva. Esse é o tema da canção mais elevada. Esse é o tema. Então veja o lugar de importância que Deus está colocando, sabe, nessa expressão do noivo, amando a noiva, que é a igreja. E é importante você entender por que Deus prefere usar a expressão noivo e noiva, seja no Antigo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu vou te explicar o porquê. Porque, veja, quando nós chegarmos, Jesus ele fez um voto, não sei se você se lembra, ele falou para os discípulos, né, que não mais tomaria do fruto da videira até que tomasse novo conosco, nas bodas do Cordeiro, é a festa do casamento. Se nós vamos chegar na festa do casamento, é porque nós já casamos, não é assim? A festa é no começo, né, antes do casamento ou no final do casamento? Que momento? Final, entendeu?
Então por que a gente vai chegar quando nos encontrarmos com o Senhor em glória, já no momento da festa? Porque o casamento já aconteceu. Nós estamos aqui lembrando desse casamento. Essa é a nova e eterna aliança. Amém? Nós estamos dentro dela. Nós já estamos casados com Cristo. Mas por que a palavra de Deus faz questão de ficar enfatizando noivo e noiva, noivo e noiva, ao invés de falar de marido e mulher, o esposo, ou e a esposa talvez também, enfim, mas fala noivo e noiva. Por que Deus prefere, embora nós já estamos nessa condição de casados? Porque se lembra, no caso de um homem e mulher, igual eu e minha esposa, nós nos unimos, nos tornamos uma só carne. Mas o que Paulo diz lá em 1 Coríntios? Aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Um só espírito com Ele. Por que nós já estamos unidos em um só espírito com o Senhor? Porque a igreja já está em aliança, já está casada com o noivo. Mas por que não muda o nome? Não fala então esposa e marido, mulher e marido. Por que não fala? Vou explicar. Ontem, eu tive o privilégio, mais uma vez, de realizar uma cerimônia de casamento. Eu amo fazer isso, toda vez eu choro. E, claro, chorei, porque é toda vez, Então, não pode falhar. Mas não é forçado, não é realmente... Eu gosto muito, Eu conheço alguns pastores que já disseram, que não gostam de fazer cerimônia de casamento. Eu não sei o que acontece na cabeça desses pastores, não, mas eu gosto muito. E aí, as minhas filhas, na volta do casamento, são moças, já começam a pensar nessas coisas, na verdade, há vários anos, diga de passagem, o Senhor me ajude, aleluia. Mas, enfim, amém? Fica firme, quem é pai de menina aí? Deixa eu ver, menina, cadê? Prepara-te, olha para cá, mas, enfim. E aí, depois, a gente retornando do casamento ontem, à noite, elas me encheram de perguntas, que elas ficam se lembrando, porque elas querem saber detalhes do meu casamento com a Ludmila, com a mãe delas, é claro. E uma das coisas que elas perguntaram, foram muitas perguntas, não dá tempo, se fosse para eu enumerar as perguntas, eu precisaria de mais umas 2 horas de pregação aqui. Então, eu vou falar só uma. Uma das perguntas que elas fizeram foi o seguinte, papai, na festa de casamento, do senhor, como é que o senhor fez? O senhor ficou aproveitando a festa até o final? Como é que o senhor fez? Aí eu olhei para ela, falei rapidamente, a mãe logo concordou, falei, de jeito nenhum. Eu saí correndo da festa. Eu fui na festa só para tirar foto, porque inventaram esse negócio. Se eu tivesse pensado antes, nem ia tirar foto na festa, eu nem iria na festa. Que festa? Eu falei para elas, a sua mãe, a Ludmila, a minha mulher, ela é a minha festa, ela é a minha celebração. Você está me entendendo? Eu tinha uma outra festa para celebrar, meu irmão. Você está entendendo? Eu vou ficar querendo ir. E que festa de casamento o quê? Eu só fui na festa porque tinha tal da foto lá, que tinha que tirar na festa, que inventaram lá esse povo aí, cerimonial, que às vezes arruma muita confusão. Mas, enfim. Por quê? Porque eu era noivo, recente. A aliança estava na mão direita ainda. E eu e a Ludmila, no caso, nós, pela graça de Deus, e só pela graça, tá bom? Porque na carne não tem jeito. Nós temos o nosso primeiro beijo lá no altar, lá na frente do pastor Aloísio, que fez o nosso casamento. O pastor Aloísio me batizou, me casou, me ordenou, me enviou. Aleluia. Então o primeiro beijo foi lá. Imagina, meus irmãos, o tanto de tempo que eu estava esperando, não só para beijar. Entendedores entenderão? Você está entendendo? Então veja, aí você acha que eu vou querer saber de festa? Que festa o quê? Eu queria ir embora. Entende? Eu queria ir embora para a verdadeira festa. Você está entendendo? E fui rapidamente. E por que eu estou contando toda essa história para você? Para você compreender por que Deus prefere na sua palavra a expressão noivo e noiva. Eu e a Ludmila, nós tínhamos acabado de nos casar, embora a consumação iria acontecer nessa festa privada, entre eu e ela, aleluia. Entendeu? Então veja, mas nós estávamos ainda naquela expectativa de noivo e noiva. Porque o noivo e a noiva, eles estão ali se segurando, se controlando, sabe? Naquela vontade, naquele negócio. E, meu Deus, não, hoje eu não posso te ver, porque senão... Você entendeu também. Mas, enfim. Então, essa, sabe, é a expectativa do noivo e da noiva. É algo apaixonante. É um coração aquecido, sabe? É um amor quente, sabe? De querer encontrar, de querer ver mais uma vez. Por isso que o Senhor o tempo inteiro está nos chamando de noiva. De noiva, de noiva. Por quê? Porque nós fomos designados para estarmos com Ele. E o que Ele espera é que nós tenhamos esse coração apaixonado.
É isso que Ele quer. Porque é isso que Ele tem para você. Esse é o coração dEle por você, eu quero te dizer. O Senhor não oscila. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós que oscilamos. Você está entendendo? E glória a Deus, né, pela vida do pastor Luísio, né, dos irmãos que fundaram a nossa igreja lá em Goiás, há 25 anos atrás, que criaram essa rotina, né, da agenda da igreja, de uma vez por semestre, parar aí 21 dias de jejum, porque a gente dá uma restaurada, quem estava meio frio já reaquece de novo, já reacende a chama, já reaviva a paixão, porque os jejuns servem para isso. Então, veja, o cântico dos cânticos, a canção das canções, o tema é justamente esse. Um noivo apaixonado pela sua noiva. Mas eu li o final do texto e agora eu quero me deter nele, porque eu tinha muitas coisas para pregar hoje de manhã, mas não preguei, então tenho que repetir a pregação à noite também. Então eu quero voltar para o verso 11, que é o final dessa canção. Porque eu não sei você, quando eu estou curioso com um livro, eu vou lá no final, dar uma olhada como é que termina esse negócio. Você não faz isso, não? Quem faz isso? E filme, então? Você está meio sem tempo, está agoniado, aquele negócio, fala, aí você passa lá para frente, procura um spoiler na internet, no YouTube, né? Ou liga para aquele seu amigo que assiste mais do que você, vai, conta tudo, me fala aí, porque estou com preguiça de assistir tudo. Então eu resolvi, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou compartilhar com os irmãos sobre o último capítulo aqui, as palavras finais. Amém? Então nós temos aqui uma declaração, né, do coro, aqui no verso 11, falando a respeito de Salomão. E aí a Bíblia diz o seguinte: teve Salomão, e Salomão, ele representa quem aqui, em Cântico dos Cânticos, a canção das canções, representa o noivo, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui está falando, teve Salomão uma vinha em Baal-Amon. Baal-Amon. Eu sei quando você ouve esse nome, né, especialmente por causa desse prefixo, essa primeira palavra aqui, desse nome composto, Baal, você já pensa em alguma entidade maligna, algum tipo de espírito maligno. Mas a palavra Baal no hebraico, ela traz a ideia de senhor, um senhor que tem posses, um senhor que possui algo, entende? Ele é possuidor de algo. Então você não pode só simplesmente ler Baal e falar, não, então isso aqui é algo maligno, né? Então Salomão tinha uma vinha no lugar maligno? Não, claro que não. Então, mas o que significa, né, essa expressão Baal-Amon? Né? Então, Baal, como eu disse, significa senhor ou possuidor, e Amon significa abundância. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Salomão, que é o nosso noivo, ele é possuidor de um lugar onde existe muita abundância da parte dele, na vinha dele. Você está me entendendo? E por que eu estou mostrando essa ficha aqui para você? Nós estamos encerrando o nosso jejum hoje. E talvez você não viu nem sinal daquilo que você tem buscado da parte do Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O nosso Salomão, o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma vinha. Nós somos parte dessa vinha. Não é sem razão que o nome da nossa igreja é Videira, né? Então nós somos parte dessa vinha. E essa vinha está no lugar onde o Senhor tem posse dela, e é posse de abundância. Ele tem muito mais. A sua necessidade é um conta-gotas, mas a provisão dele é um oceano sem fim para você. Não tenha dúvida alguma. Esse é o nosso Salomão. Ele possui isso. Essa é a vinha dele. Nós estamos na vinha dele. Amém? Em Baal-Amon, lugar de abundância. E aí a Bíblia diz que ele entregou essa vinha, né, a uns guardas, né, porque é assim que é feito desde o jardim. Não sei se você se lembra. O primeiro trabalho de Adão foi cultivar e guardar o jardim. Amém? E aí diz o seguinte: e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Entenda uma coisa, essa vinha aqui é justamente essa dinâmica da vida da igreja. Como assim, pastor? Na vida da igreja, que é essa vinha, nós temos um Senhor que é possuidor de abundância. Só que nessa vinha, nós que estamos guardando a vinha, protegendo a vinha, e aqui isso, né, representa cada um de nós, mas com certeza em especial, né, as pessoas da liderança que estão envolvidas para guardar, para proteger, são os guardas dessa vinha. Então todos nós colhemos dos frutos dessa vinha. Só que o que a Bíblia diz? Que aqueles que colhem os frutos, eles fazem o quê a respeito desses frutos? Eles entregam para Salomão, para o Senhor, 1000 ciclos, 1000 peças de prata. Entende? Então o Senhor, ele tem posse da vinha,
onde existe riqueza e abundância. Nessa vinha você frutifica, mas você frutifica tanto e é tão abençoado que você vai e entrega algo de volta para ele. Entende? Uma postura de gratidão. Isso não é uma troca, não é uma barganha. Eu não sei se você se lembra, lá no final de 2 Crônicas, Davi, ele faz uma oração linda. Ele fala o seguinte, porque, eu não sei se você sabe, mas o templo de Salomão, ele foi construído com o dinheiro de Davi, na verdade. Embora Salomão tenha se tornado muitíssimo rico. Né? Até hoje, né, tem estudiosos da palavra de Deus que fazem cálculos tentando atualizar a riqueza de Salomão, né, para esse tempo. E eles chegaram à conclusão, já fizeram isso várias vezes, né, que Salomão seria muito mais rico do que Elon Musk, por exemplo, e toda essa turma aí que você admira e acha que são, né, realmente riquíssimos. Não, nada se compara à riqueza que Salomão acumulou. Então, se você traz lá do passado, né, o que a Bíblia sinaliza que ele tinha, que ele possuía, nada se compara à riqueza atual de homem algum, e nem vai se comparar, porque essa foi a promessa de Deus para ele, que jamais haveria homem tão rico quanto ele. Só que Salomão não começou do zero. Davi foi um grande guerreiro, você se lembra? Israel só teve paz por causa dos valentes de Davi. Davi, junto com seu exército, eles mataram muita gente. Davi tinha tanto sangue nas mãos que, embora ele tivesse um coração para o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo. Porque o templo, cujo nome é Templo de Salomão, na verdade foi ideia de Davi, com o dinheiro de Davi, surgiu no coração de Davi. Só que a glória é de Salomão, né? Ainda bem que é uma relação de pai com filho, né? Pai geralmente não importa com essas coisas, né? Quer dar glória para o filho mesmo, amém? Exatamente como o nosso pai, o Senhor Jesus, o Filho, ele é digno de toda glória, amém? Então, aí o que acontece? Aí quando Davi, aí está escrito, né, lá no final de 2 Crônicas, Davi entregando as riquezas que ele tomou dos despojos da guerra. Toda guerra tem despojo, tem despojos, né? São despojos mesmo, né, no plural. Muitas riquezas. Então, assim que Davi enriqueceu e acumulou toda aquela grande fortuna, preparando a construção do templo, entregando tudo pronto para Salomão fazer, e Salomão ficou ainda muito mais rico, né, do que Davi, com certeza. Só que quando Davi entrega essa oferta ao Senhor, ele fala o seguinte: porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Entende? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, o que Davi estava dizendo, em outras palavras, para ficar mais simples para você entender? Ele estava dizendo o seguinte, falou, olha, Senhor, tudo que eu te dou é porque o Senhor me deu antes. E da própria mão do Senhor eu dou de volta para ti. É justamente o que está escrito aqui. Entende? Você está na vinha do nosso Salomão, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o lugar da abundância. E aqui nessa vinha, né, que você guarda, que você trabalha nela, você frutifica. E cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Mas, na verdade, o que você dá para o Senhor te deu antes. Pastor, como que isso acontece na prática? É igual ao Dia dos Pais, né? Eu lembro quando minhas filhas eram pequenas, aí chegava o Dia dos Pais. Aí vinha minha esposa com presente. Aí eu já pensava, que bom, na próxima fatura eu pago esse presente. Não é assim que acontece? Então, ela pegava o cartão do pai para comprar o presente para o pai, e as filhas davam, e eu recebia como se elas estivessem dando mesmo, mas já lembrando, mês que vem eu pago, né? Porque vai aparecer com certeza esse presente que eu estou ganhando. Então, na verdade, elas estavam dando a mim o que pegaram das minhas mãos. Percebe? O mesmo somos nós em relação ao Senhor. É isso que o texto bíblico está dizendo aqui. Nessa vinha da abundância, do nosso Salomão, do noivo, nós frutificamos. E frutificamos e prosperamos o bastante para darmos pelo fruto 1000 peças de prata. Isso é riqueza, isso é abundância. O Senhor tem para dar para você. Então não fique intimidado, não fique receoso, não fique, constrangido de pedir coisas grandes. Não! Quando você pede coisas grandes, você está honrando o Senhor, você está honrando a grandeza dEle. Porque a promessa do Novo Testamento, né, que Paulo diz, é que Ele vai nos dar conforme as suas riquezas em glória. É na medida das riquezas em glória do Senhor. Meu irmão, Jesus aqui na terra já era rico. Eu sei que quando a gente fala não era pobre. Deixa eu explicar. Ele nasceu numa família pobre. Lembra? Maria e José ofertaram uma rola.
por sacrifício pelo primogênito. Os pobres sacrificavam aves. Os ricos eram animais maiores, tipo bezerro, boi, coisa do tipo assim. Então indica que José e Maria estavam pobres, mas eles prosperaram. Lembra quando vieram, né, os reis magos ao encontro do Senhor Jesus Cristo? Eles trouxeram riquezas, aquilo que patrocinou aquela família durante meses, durante a estada deles no Egito e o retorno deles para Israel. Aí se tornou rico. E por que eu falo que Jesus ele era rico, tinha um ministério rico? Meu irmão, imagina, se você tem um ministério que movimenta dinheiro, tem uma tesouraria, e você vai e põe um ladrão para cuidar e nunca falta dinheiro, será que é próspero? O que você acha? Judas era o tesoureiro, ele metia a mão na tesouraria, ele roubava, era ladrão mesmo, só que nunca faltava nada. Então tinha muito dinheiro, não tinha não? Não é? Para o ladrão cuidar e não faltar, é porque o negócio estava bom, não é não? Pensa comigo. Então veja, o Senhor é rico, o Senhor é rico, e Ele tem prazer que você, sabe, viva nessa expectativa da abundância, porque o Senhor Jesus é o verdadeiro Salomão. Entenda, Davi, ele representa, é o homem segundo o coração de Deus. Eu acabei de contar para você aqui sobre a oferta dele, né? Davi, ele representa o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, como homem, no sacrifício, em guerra, derramando o seu sangue. Né? Por isso que, né, o Senhor Jesus foi chamado aqui na terra de filho de Davi. E ele virá nessa imagem, para os judeus entenderem que ele é o Messias. Porque os judeus estão esperando o Messias, que é o filho de Davi. Virá montado no cavalo branco, com um manto tinto de sangue. É a cena do guerreiro Davi, voltando da vitória, tendo matado seus inimigos, com sangue manchado. Percebe? Então, Davi, Davi representa o Senhor Jesus nesse aspecto. Antes da obra consumada e durante a obra consumada. Mas Salomão representa o Senhor Jesus Cristo em glória, ressuscitado, acima de todo principado e potestade, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Aí Salomão representa o Senhor Jesus nessa posição. E eu tenho uma boa notícia para você. O nosso Salomão está nessa posição. Então o Senhor está nos chamando justamente para esse testemunho. Alguém pode dizer amém? Aí no verso seguinte, nós temos agora a fala da esposa, da Sulamita. Lembrando que Sulamita é uma versão feminina do nome Salomão. Tá bom? Então, Salomão tem essa beleza gloriosa, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o noivo. E por que Sulamita é uma versão feminina do nome Salomão? É para que haja uma associação completa. Ou seja, a beleza da noiva é justamente um reflexo da beleza do noivo, dessa intimidade com o noivo. Sabe, o casal vai se misturando. Eu não sei se você já percebeu isso, já falaram para você. Então, se você for observar, eu e a Ludmila, fisicamente, somos muito diferentes. Ela é linda e eu sou feio. Simples, né? Ficou fácil. Enfim. Mas, observe. Com o passar do tempo, dos anos, os casais, embora de repente, né, o marido tem uma cor da pele diferente, né? Eu sou mais moreno, ela é mais, né, da pele clara, ela tem os olhos claros, meus olhos são castanho escuro. Enfim, tem muitas diferenças físicas. Só que à medida que o casal vai avançando no relacionamento, e décadas de relacionamento se passam, esse casal, eles começam a ficar parecidos, embora fisicamente sejam diferentes. Eu não sei se já percebeu isso. Entende? Então, a Ludmila vai ficando cada vez mais parecida comigo, tadinha, né? E eu vou ficando cada vez mais parecido com ela, graças a Deus, eu vou melhorando, você está entendendo, né? Mas, enfim, por que isso acontece? Por causa da intimidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, convém que Cristo cresça. A sua beleza, na verdade, é a beleza da glória de Cristo. Por isso que está escrito na palavra de Deus, na nova aliança da graça de Deus, que tal qual Ele é, nós já somos neste mundo. Você está me entendendo? É a beleza da glória de Cristo. Por isso, entenda uma coisa, querido irmão, querida irmã, eu não quero constranger você, eu sei que às vezes você tem expectativas a respeito da sua performance, né? Às vezes você tem expectativas a respeito da sua própria aparência, né? Eu sou uma pessoa maravilhosa, extraordinária. E aí tem uma frase que... Eu fico às vezes constrangido de ofender os irmãos. Os irmãos sabem que eu amo os irmãos, sabe, não sabe? Você acredita no meu amor pelos irmãos? Mas, irmãos, tem uma frase que eu acho ridícula. Por causa da promessa para a igreja. E muito crente usa. Pregador, então, meu Deus do céu. Que é o seguinte. Seja a sua melhor versão. E tal.
Irmãos, isso é ridículo, é ridículo. Por que é ridículo? Porque, irmãos, o melhor dos homens é trapo de imundícia para Deus. A glória na vida do homem só pode ser a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. O melhor de nós não consegue sustentar o testemunho de um dos mandamentos se cumprindo. Claro que não. Todos pecaram, estão destituídos da glória, da imagem, da beleza de Deus. Então o que você precisa não é da sua melhor versão, e também da pior também não. O que você precisa é da sua versão verdadeira, da sua nova identidade, Cristo Jesus. Porque assim como Sulamita é a versão feminina de Salomão, a igreja, eu e você, cada um de nós coletivamente, porém individualmente, ao mesmo tempo, devemos carregar a imagem de Cristo. Por isso, meu irmão, não se esqueça do seguinte: quando alguém começar a te elogiar, se parecer que ele encontrou alguma virtude em você, meu irmão, não se esqueça, não são suas essas virtudes, isso é Cristo em você. Por isso, somente a Ele a glória. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém. Você está me entendendo? Então a questão é ser cheio de Cristo. É ter a Cristo. Sabe, é envolver-se com Cristo. É perceber que Ele é incomparável. E à medida que você o contempla, que você adora, como diz o apóstolo Paulo, nós somos transformados de glória em glória, como na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Meu irmão, você está sendo chamado para carregar a imagem do próprio Deus, o poderoso, que sustenta todas as coisas da palavra do seu poder. E aí você vai querer a sua melhor versão? Me ajuda. Queira não. Ela é feia. Não é bonita. Sem ofensas. Amém? Amém? Eu estou falando de mim também. Todo mundo, você está entendendo? Mas volta para cá. Vamos continuar. Então venha. Agora, a mulher, a noiva, falando. A esposa, a igreja. A vinha que me pertence. Sulamita está dizendo. A vinha que me pertence é minha. Percebe? A igreja, ela tem algo da parte do Senhor. O Senhor tem algo que é seu, que é para você, que Ele te dá. Só que qual que é a resposta da Sulamita para Salomão a respeito daquilo que é dela? É dela. Qual que é a resposta do coração dessa mulher apaixonada? Dessa noiva apaixonada pelo noivo? O que ela diz? A vinha que me pertence está a meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela, 200. O que ela está dizendo aqui em outras palavras? Olha, essa vinha é minha, ela está a meu dispor, mas o que ela está querendo dizer em outras palavras é o seguinte: na verdade ela está ao seu dispor, Salomão, porque eu vou te dar o fruto dela, eu vou te dar a melhor parte, porque olha só, ela promete 2 partes aqui no texto, não sei se você percebeu, são 2 partes, uma parte que é para Salomão, da vinha dela, isso é a Sulamita, é a igreja, é a noiva, ela promete uma parte para Salomão, para o noivo, e uma outra parte para aqueles que estão ajudando ela. Amém? Então olha lá. Tu, ó Salomão, terá os 1000 ciclos. Os 1000 ciclos. Eu vou te dar. Entende? Ela dá com alegria. Essa é a verdadeira noiva apaixonada. Entenda, meus irmãos. Os irmãos estão aqui conosco, né, já há muitos anos. Você sabe disso. Você não é obrigado a contribuir. Não é obrigado a ser um dizimista. Você faz se quiser. Mas uma coisa que não podemos negar diante da palavra do Senhor é o seguinte: quem é apaixonado, dá, entrega. Isso aqui é o final do cântico. É a noiva no auge da sua canção de paixão e amor pelo noivo. Ela resolve dar. E para Salomão é o seguinte: 1000 ciclos. E os que guardam o fruto dela, 200. Ou seja, para o Senhor, a maior parte. Mas para os demais, dá também. Ela dá a todos. Para os demais, 200. Mas para o Senhor, é 1000. É uma outra porção, 5 vezes maior. Você está me entendendo? Amém? Mas vamos continuar. Agora no verso 13. Queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Verso 13. Então nós tivemos a fala da esposa, da Sulamita, da noiva, que representa a igreja. Agora nós temos novamente a fala do noivo, de Salomão, do esposo, que representa Cristo. Ele começa dizendo no verso 13: ó, tu que habitas nos jardins. Olha que coisa linda e maravilhosa. Eu consigo perceber aqui o coração do Senhor Jesus ecoando para um momento muito antigo, lá no Éden.
O jardim que foi colocado no Éden. Né? Geralmente a gente chama o jardim de jardim do Éden, mas na verdade o jardim ele foi colocado no Éden. O Éden que era um lugar. E Éden significa o quê? Prazeres, delícias. Ô meu irmão, eu sei que esse mundo tem muitos convites para você, te oferecendo prazer, te oferecendo delícias dessa terra, de toda a natureza. Naturezas puras e impuras. Esse mundo tem para oferecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor tem muito mais para você. A Bíblia diz que na sua destra Ele tem delícias perpetuamente. Sabe quem criou o prazer? Não foi o diabo, não. Inclusive o prazer sexual, isso não é coisa de espírito maligno, isso é coisa de Deus. Se você quer ter uma vida de prazer, de deleite, de alegria, de gozo, de júbilo, ô meu irmão, você tem que se relacionar com quem inventou esse negócio, com quem criou isso. E desde o início já está querendo entregar isso para mim e para você. Por isso que Ele colocou o homem, a mulher, justamente nesse jardim, jardim do Éden, de delícias, de prazeres. E aí, o Senhor está dizendo, né? Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Quem são os companheiros da noiva, da igreja? Lembra? Né? Paulo, ele fala dos anjos, né? Que o Senhor faz dos seus anjos ventos, dos seus ministros, né? Labaredas de fogo. Então, os seres angelicais, que se trata de uma criação mais antiga da parte de Deus, eles estão querendo ouvir a voz da sulamita, da noiva, que representa quem? Fala para o irmão que está do seu lado, fala, representa você, representa a mim mesmo, representa a todos nós. Olha para cá, não sei se você está começando a entender. Talvez você já até ouviu de alguém dizendo que não gosta de ouvir a sua voz. Vez ou outra tem alguns irmãos assim, muito ousados, né, na igreja, às vezes até me procura. Geralmente são irmãos que foram rejeitados pelo ministério de louvor. Aí eles vêm no saque, né? Sabe aquele negócio que tem em empresa, né? Serviço de atendimento ao cliente. Aqui é serviço de atendimento ao crente. Aí eu que sou o responsável, sabe? Aí o irmão ou a irmã vem falar comigo, só pelo jeito dele falar, já dá para ver que realmente não dá para ele cantar. Aí ele vem no saque, serviço de atendimento ao crente. Pastor, que absurdo, né? Aí fala até que, né? Já falando, já tudo... Isso, enfim, não vou falar nada não. Mas olha só, mas você entendeu já? Deixa eu encurtar o negócio, senão às vezes pode ofender alguém, né? Olha só, mas sem ofensa, amém? Porque eu tenho uma boa notícia para você, que fala desse jeito. E eu não canto também, você sabe, né? Nós estamos no mesmo time. Mas eu tenho uma boa notícia para você. De alguma maneira extraordinária, esses seres angelicais, essas criaturas que estão ao redor do trono, estão querendo ouvir a sua voz. Só que existe algo ainda mais precioso do que isso. Porque o que diz no final? Qual que é a última frase da tela aqui? Vamos lá, em alta voz, vamos lá. Faze-me, pois, também ouvi-la. Eu não sei se você está entendendo. O que o noivo, o Senhor Jesus está dizendo para você que é o seguinte: eu amo ouvir você falando. Eu amo ouvir você cantando. Eu amo a sua voz. Deixa eu te falar algo. Se você de repente não encontra muitas razões para orar, tem muita dificuldade de orar, meu irmão, converse com o Senhor, porque Ele ama ouvir a sua voz. É o que está escrito aqui. Ele gosta de ouvir você. Fale com o Senhor tudo, todos os dias, toda hora. Eu falo com o Senhor tudo, irmãos. Eu falo tudo. Eu falo até quando eu estou no ódio, no veneno, assim, sabe, com raiva. Eu não sei se você sabe, pastor fica com raiva também. Não é pouco não, sabe, dependendo do dia. Mas pastor, quem que faz isso? Tem irmão que faz isso comigo também, passa raiva. Mas enfim, mas geralmente são os filhos de Belial, né? O pessoal lá de fora, lá, olha para cá. No trânsito, então, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Eu tenho que orar muito. Inclusive, geralmente, estou entrando no carro e fico tentando lembrar de orar em línguas, né? Para ver se eu fico mais no espírito, né? Porque a carne quer gritar toda hora. Mas enfim,
eu falo tudo para o Senhor. Eu reclamo as coisas com o Senhor. Eu falo quando eu estou mal, quando eu estou chateado, magoado, quando estou com raiva, quando estou infeliz, insatisfeito. Porque criou-se na mentalidade religiosa das pessoas, sabe, que Deus espera de você é apenas um testemunho, sabe, assim, santo, perfeito, né? Ó Altíssimo, adentrando em tua presença, ó maravilhoso Senhor, quão maravilhosas são as tuas obras na minha vida. Eu estou aqui apenas para agradecer, nada a pedir. Irmão, comigo não é assim não. Eu falei, Senhor, está ruim, não está bom, não estou feliz, o Senhor tem que me ajudar. Entendeu? Deixa eu te falar algo. A Ludmila, ela falou isso várias vezes para mim, e eu penso que isso está tudo certo, dentro de um bom casamento, inclusive. Em novembro, agora 7 de novembro, nós vamos completar 22 anos de casados. Eu sei, né? Os irmãos devem ter percebido, eu casei, eu tinha 14 anos, ela tinha 10, mas na época eu podia, amém? Né? Porque você viu que eu sou jovem, né? Mas enfim. E o que acontece? Ela já falou isso para mim várias vezes. Eu sou a única pessoa que ela consegue conversar sem reservas, desarmada, onde ela é ela mesma. Entendeu? Não é que ela é falsa com as demais pessoas, é porque é o seguinte, veja, existe um princípio que foi estabelecido lá no Éden, inclusive. Existe um tipo de nudez, que você tira toda a roupa, tudo que esconde as coisas que você quer cobrir, que é só debaixo da aliança. Você está entendendo? Então a nudez de um homem é para a mulher que está debaixo da aliança dele. E especialmente o inverso. Amém? Mas olha para cá. Eu estou falando isso para você entender que o Senhor, Ele não tem essas expectativas religiosas que de repente ficam entrando aí na sua cabeça. Não. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe suas inconstâncias. Ele sabe até das suas próximas quedas. Mas a boa notícia é que Ele já proveu um sacrifício completo e perfeito por todos os seus pecados, inclusive os do futuro. Por isso que Ele disse que estava consumado. Foi feito de uma vez por todas. Ele é o Altíssimo. Ele viu a jornada, o percurso de toda a sua história. E lá do alto, derramou o seu sangue para justificar você de todos os seus pecados que você cometeu, os pecados que você ainda comete e até os pecados que você ainda cometerá. É o perdão total, obra completa e perfeita que somente Ele poderia fazer por você. Por isso entenda, o Senhor tem prazer em ouvir a sua voz. Eu já falei para minhas filhas estão aprendendo a tocar piano e de vez em quando elas cantam lá em casa. Sara e Isabela. Elas sabem disso. Quando elas começam a cantar algum louvor, alguma coisa, eu paro tudo. Eu já me aproximo, senão eu mando aumentar a voz. Senão eu falo, vem para cá, canta aqui, deixa eu ouvir. Ô irmãos, aquilo é uma bênção. Eu me lembro da Ludmila, né, quando nós começamos o nosso relacionamento, de novo ela não está aqui. De manhã ela também não estava, porque sai por causa dos kids, né? Eu não lembro exatamente quando que a gente começou a corte. Ai, meu Deus. Mas eu casei foi em 2003, 7 de novembro de 2003. Isso eu lembro. Mas nós começamos o nosso relacionamento quando a operadora TIM, ou TIM, é TIM, né? É TIM ou TIM? Pastor, meu celular é da TIM. Mas lá em Goiás era da TIM. Mas enfim, você entendeu, né? É uma empresa, uma operadora italiana de telefonia. Na hora que nós começamos a corte, a TIM era recém-chegada. A TIM, parece que espirrou, né? A TIM, né? A TIM era recém-chegada no Brasil e eles foram pioneiros numa promoção, que era o seguinte: você comprava 2 linhas telefônicas novas e aí a ligação entre essas 2 linhas era ilimitada. Quando eu comecei a corte com a Ludmila, veio a propaganda da TIM, eu falei, já sei, eu serei agora da TIM também, né? Comprei 2 linhas, cheguei nela, já dei um aparelho novo com a outra linha. Falei, se quiser continuar com a antiga, você continua, mas você tem que carregar onde você for essa outra linha aqui, porque a gente precisa de falar muito. Eu preciso muito ouvir a sua voz. E nós conversávamos horas e horas e horas, até porque a gente não se beijava, não se pegava, né? Estava na corte, então tinha que conversar, né? Era muito assunto.
Eu lembro que a mãe dela ficava revoltada, mas vocês conversam demais, essa menina, esse telefone virou brinco, não sai da orelha não, e aquela coisa toda, e era muita conversa, sem fim, até acabar a bateria do celular, e porque não tinha limite, entendeu? A TIM não ia cortar a ligação, entendeu? Era sem fim, o negócio é uma maravilha, Deus abençoe a TIM, aleluia. Mas veja, apesar que eu não sou cliente da TIM mais não, é um Vivo meio morto agora, porque essa Vivo também, mas, enfim. E aí, por que eu gostava de conversar com ela? Porque o noivo apaixonado, ele tem prazer em ouvir a voz da sua noiva. Você está entendendo? O Senhor tem prazer em ouvir você. Ele gosta de escutar você. Ele gosta de ouvir você cantando. Embora ninguém deixe você cantar no louvor. Você está me entendendo? Mas se dependesse dele, você cantaria. Lá na glória você vai cantar, porque o seu corpo vai ser glorificado, aí tudo melhora. Inclusive a voz. Mas o Senhor já tem prazer na sua voz de hoje. Você está me entendendo? Amém? Fique em pé onde você está. Quero chamar os servos com os elementos da ceia aqui para frente, por favor. Pode chegar aqui até o cantinho. Aleluia. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Agora, você que já foi batizado numa igreja cristã evangélica, você pode receber, mas nós vamos aguardar todos receberem. E para que você não fique ansioso, né, nós vamos ter um momento de oração, da entrega do nosso jejum. Amém? Depois nós vamos ter uma oração da entrega da vida ao Senhor Jesus, que eu tenho feito todas as vezes. E depois nós vamos encerrar a nossa reunião. Amém? Então os servos já podem distribuir, por favor, o pão e o cálice. Queria chamar os irmãos aqui da equipe de louvor. Talvez dê tempo da gente ministrar ao Senhor. Vamos aguardar todos receberem. Você que jejuou conosco, eu quero convidar você a fazer algo, mesmo que você não tenha jejuado. Aproveite esse momento para orar também, entregar tudo aquilo que é motivo de ansiedade e preocupação, porque o Senhor, Ele se importa com você. Amém? Você acredita que o Senhor se importa com você? Ele se importa. Ele se importa com a noiva nos pequenos detalhes. Eu não sei se você se lembra do primeiro milagre que o Senhor Jesus fez nos evangelhos. Foi no evangelho de João. No capítulo 2, Ele transformou a água em vinho. Quantos se lembram dessa história, amém? Não dá tempo de eu ler com você. Então, como eu disse, o Senhor, Ele prefere, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, fazer essa referência de noivo e noiva. A Bíblia começa com o casamento lá em Gênesis, Adão e Eva, termina com o Espírito e a noiva dizendo vem, em Apocalipse capítulo 22. E o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo como homem aqui na terra é justamente transformando a água em vinho. Veja o tanto que o Senhor se preocupa com o casamento, porque no final das contas, preste muita atenção no que eu vou dizer. Sabe essa criação maravilhosa que nós temos dessa terra, apesar de caída? Sabe, a beleza dos céus, né, o azul celestial, a grandeza dos mares, a beleza também dos rios, dos animais, toda a fauna, toda a flora. Algo que o Senhor falou comigo durante a cerimônia do casamento ontem. Que tudo isso Deus fez para ser a decoração do ambiente do casamento dele conosco, a sua noiva, a igreja. Você acredita nisso? Deus fez tudo isso imenso e maravilhoso para ser esse ambiente decorado para o nosso casamento com ele. Amém? E aí Jesus vai no primeiro milagre do seu ministério transformar água em vinho. Irmãos, isso para mim, durante anos mesmo, tá bom? Não foram meses nem semanas. Eu fiquei orando para entender o motivo desse milagre. Porque quando um cego enxerga, faz sentido para mim. Ué, era cego, um aleijado anda, faz todo sentido também. É lógico, agora ele anda. Mas agora, transformar água em vinho, para quê? Desnecessário. Se fosse um pastor religioso dos dias atuais, na verdade achar era bom ter acabado o vinho. Que bom. Acabou o vinho dessa festa. Todos beberam já mais do que o suficiente. Para que isso?
melhor, beba água, chega de vinho, acabou, né? Talvez faria dessa maneira. E deixa eu te falar, era vinho mesmo, tá bom? Não era suco de uva, ok? Né? Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, né? Que tinha uns irmãos que acabavam se embriagando na ceia. Porque a ceia dos primeiros irmãos era uma festa longa. Entende? Durava o dia inteiro, era a festa do ágape, era a festa do amor. Não era uma coisinha nesse copinho minúsculo aí que a gente tem, e que às vezes tem um ou outro irmão que fala, não quero vinho, eu quero suco. Enfim, você bebe o que você quiser. Mas por mim era só vinho. Então é por causa dos irmãos que tem suco aí. Mas enfim, olha para cá. Aí Jesus transforma a água em vinho. Por que Jesus fez isso? Eu vou te falar. Jesus fez isso para mostrar para mim e para você que Ele se importa com aquilo que é importante para a noiva. Porque seria um grande vexame, um vexame perpétuo na vida daquela mulher, daquela noiva. Todo mundo lá na vila dela iria sempre apontar para ela, está vendo aquela mulher? Pois é, ela que passou aquele vexame, aquela vergonha. Na festa do casamento dela acabou o vinho, tivemos que encerrar a festa antes da hora. Percebe? Jesus fez um milagre por causa da honra de uma mulher, para que ela não se sentisse constrangida, humilhada, entende? Diante das pessoas, só por causa disso. E Jesus vem e faz justamente o inverso. Tanto é que o mestre Sala, né, fala para ele lá, o cerimonial, diz o seguinte, fala, peraí, eu não estou te entendendo. Geralmente coloca-se o melhor vinho no início da festa, na hora que está todo mundo tendo paladar e tomando. E aí coloca o vinho ruim, o vinho barato, de quinta categoria, mas no final da festa que ninguém está sentindo mais nada, e toma qualquer coisa e acha que está bom. Só que aí o chefe de cerimônia falou, peraí, vocês trouxeram o melhor dos vinhos para o final, que foi o vinho que o Senhor Jesus fez. O melhor é o que vem dele. Talvez até agora você tenha conseguido produzir seu próprio vinho, mas o Senhor quer entregar um vinho novo para você, e o dele é sempre melhor, e é sempre abundante. O Senhor se importa com você. Talvez você colocou aqui na sua lista, tem até vergonha de deixar alguém ver seus pedidos, porque parece uma coisa tão insignificante, parece uma coisa minúscula, parece não é uma coisa importante. Mas meu irmão, minha irmã, isso é importante para você. Isso é importante para a sua honra, para a sua alegria, para o seu prazer. Isso é importante para livrar você da vergonha e do vexame. O noivo se importa, ele vai transformar água em vinho. Ele vai. Amém. Então eu quero chamar você para que durante 1 ou 2 minutos no máximo, se você quiser orar em pé, sentado, ajoelhado, como quiser, nós vamos entregar o nosso jejum ao Senhor desses 21 dias, amém? Mesmo que você não tenha jejuado, entrega ao Senhor as suas preocupações. Fala, Senhor, eu confio em Ti. Entrega ao Senhor essa água, que é o que você consegue ter, para que Ele transforme em vinho. Amém? Entrega ao Senhor por um instante. Vamos entregar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, esse tempo juntos, de jejum, de oração. Nos separamos 21 dias, ó Deus, designados para estarmos contigo. Ó Deus, entendemos que mais do que qualquer coisa, fomos separados para Ti e para Ti somente. Tu és o lugar do nosso prazer e do nosso deleite. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, e traga descanso ao coração de cada um dos Teus filhos, cada uma das Tuas filhas. Vem e traga, Senhor, o refrigério, o bálsamo do céu, ó Deus, sobre cada um dos corações, para que nós possamos confiar de que todas as pessoas pelas quais nós oramos por salvação serão salvas, para que nós possamos confiar de que tudo aquilo que nós pedimos, que importa para nós, o Senhor se importa. O Senhor fará ainda com que muita água em nossas vidas se torne vinho, o melhor vinho, e o vinho abundante, o vinho novo da parte do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, entregamos a Ti, Senhor, a multiplicação das células, das nossas células. Ó Deus, o número de vidas que nós queremos batizar, até mesmo esse encontro que faremos no próximo final de semana, e o batismo que acontecerá no próximo domingo. Confiamos as Tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem prazer em nós. Prazer na congregação, na igreja, na Tua noiva. O Senhor tem prazer até mesmo em ouvir as nossas vozes, em simplesmente ouvir o que falamos. Estamos aqui hoje, Senhor, falando a Ti, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você fica em pé, eu quero fazer ainda mais uma oração, antes de nós tomarmos a ceia do Senhor, que é uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo, que eu tenho procurado fazer todos os cultos, em função dos visitantes ou de pessoas que às vezes estão afastadas do caminho do Senhor.
Se você é feito filho para sempre, mas de repente você estava longe e está voltando para casa. Então, se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou se você está voltando para os caminhos do Senhor agora, eu te peço para que, por favor, no final do culto, me procure. Quero orar por você, amém? Quero abençoar a sua vida, eu me importo com você, amém? Mas para que ninguém se constranja, vamos orar todos juntos, amém? Repita logo após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário é por mim, para a minha salvação, para que eu seja feito filho de Deus, de graça, sem mérito, por meio do Teu perdão e expressão do Teu amor. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, por favor, depois do culto me procure aqui na frente, ou se você está voltando os caminhos do Senhor. Mas agora nós vamos tomar da ceia do Senhor. Amém. Erga o pão para o alto, diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi moído por mim na cruz do Calvário. A sua carne é verdadeira comida, é alimento que me fortalece, que me nutre, que me cura de toda doença e enfermidade. Amém. Coma do pão agora por um instante e agradeça ao Senhor por essa obra. Amém. Erga o cálice para o alto. Diga assim: este cálice é a nova aliança, aliança da graça, aliança sem fim, alicerçada nos méritos de Cristo Jesus, obra perfeita, consumada, que me lava de todos os meus pecados e que me dá livre acesso para entrar com ousadia, sem medo, nas recâmaras de amor do meu noivo, do meu amado. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que Ele é o Senhor Jesus Cristo, o amado da minha alma, agora e para sempre. Amém. Beba do cálice e agradeça ao Senhor por essa aliança sem fim. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler agora sim o último verso, o verso 14, que eu não li com você. Aliás, vamos ler juntos a uma só voz, mais uma vez, conforme a gente fez no início. Vamos lá? Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Aleluia. Veja, essas são as palavras finais da canção das canções. É a noiva, a sulamita, é a igreja dizendo para o noivo, para o Senhor Jesus Cristo. Está falando: vem depressa. Não sei se você percebe, mas esse final é o mesmo final de Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem: vem. Está chamando. E aqui ela compara com animais, né? Animais leves, né? Tipo servos, né? Velozes. Tipo assim: venha correndo, venha rapidamente, venha saltando os montes. E aí ela fala algo também poético aqui no final, né? Que saltam sobre os montes aromáticos. Existe um aroma, e Paulo fala sobre esse aroma. Paulo fala que nós podemos, sabe, exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Então aquele que nós aguardamos voltar, aquele pelo qual nós clamamos: vem depressa, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é aquele que nós já temos intimidade hoje, e ele vem cavalgando sobre os montes aromáticos. E de tanta intimidade que nós temos com o nosso amado noivo, para onde nós formos, nós vamos exalar esse aroma, nós vamos espalhar o bom perfume de Cristo. Esse é o perfume que você tem que ter. Você está me entendendo?
Não é o seu melhor perfume, é o perfume dele. Amém? Não é a sua melhor versão, é ele como sua versão. Amém? Esse é o chamado da noiva, esse é o chamado da igreja. Amém? Por isso, nós vamos encerrar ministrando o Senhor uma canção, para que você se renda a ele mais uma vez, e você saia daqui com um novo perfume, que nós estamos clamando por ele, e ele vem sobre esses montes aromáticos ao seu encontro. Amém? Vamos ministrar ao Senhor. Podia apagar as luzes, vamos cantar uma canção. Vamos lá. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá. Seu grande amor! Grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá. Seu grande amor! Aleluia! Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Aleluia! Cordeiro venceu, cantamos aleluia, Aleluia! cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Aleluia. Deixa eu orar pela sua vida por um instante. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o teu Santo Espírito, ó Deus, nessa noite que nos lembramos da tua vitória, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó Pai, nós celebramos a vitória do Senhor, que é a vitória do noivo, daquele que entrou na guerra por cada um de nós, como noiva, como sua amada, para ouvir novamente a nossa voz, para abrir o caminho e nos achegarmos com ousadia pelo novo e vivo caminho, ao trono da tua graça, às recâmaras do amor do amado. Por isso, Espírito Santo de Deus, conserva viva essa chama no coração de cada um dos teus filhos, não apenas nessa noite, mas nesses dias, e que eles possam descansar no cuidado do teu amor, a respeito de tudo aquilo que oramos, tudo aquilo que entregamos através desse tempo de jejum e oração. Ó Pai, que eles possam ver ainda nessa semana, justamente amanhã, os detalhes do teu cuidado, como se importa o Senhor com as pequenas coisas, como o Senhor, como noivo, sabe daquilo que é frágil para o coração da noiva, e o Senhor tem cuidado com isso, o Senhor faz milagres assim. Por isso eu creio que nesse tempo, muita água será transformada no melhor vinho, em cada casa, em cada família, em cada célula, na vida de cada um dos meus irmãos, na vida da noiva videira Boa Viagem, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Oh, glória a Deus. Amém. Vai debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala: meu irmão, nós estamos chamando o noivo, vem depressa, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia.